Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e com todos os nossos amigos espirituais, aqueles que nos acompanham, nos fortalecendo na fé, na confiança em Deus, em Jesus. Vibrando amorosamente por nossa casa, por nossa família, por todos aqueles que se encontram acamados, por aqueles que se encontram passando pela prova da doença, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que amamos, pelo nosso planeta e por nós mesmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no item 11, Esquecimento do passado. E o Evangelho nos diz: é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o serviço de nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que o tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um ponto novo de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se estiver sendo punido, é porque fez mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta a corrigir em si mesmo. Temos a citação de Sócrates, que nos diz: conheça-te a ti mesmo. Muitas vezes nos perguntamos o que nós fomos, Só que não paramos para olhar quais são as nossas inclinações. E as nossas inclinações, as nossas más inclinações, indicam exatamente o que fomos numa existência passada. Cabe a observação e a correção, E continuando, é sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado,
Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior da relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. E gostaria de dividir com vocês a leitura do Livro dos Espíritos, que traz algumas questões no capítulo 8, no item 8, sobre o esquecimento do passado. E ele, na questão 392, ele pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E ele nos responde: o homem nem pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. E aí tem uma nota do autor que nos diz: as pessoas que tanto se interessam por saber o que foram em vidas anteriores devem prestar atenção a estes itens, pelo estudo das suas tendências atuais, não esquecendo o progresso que devem ter realizado, teriam uma ideia do que foram e do que fizeram. Ou seja, voltamos ao conheça-te, né? Verdadeiramente, porque muitas vezes nós enxergamos aquilo que nos é conveniente e não o que é verdade, não é verdade? E aí, continuando, ele nos diz, o item 393, a continuação: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar falta das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em outra existência que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu? Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? E aí ele nos responde: cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir entre o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são a causa do seu sofrimento. Bem, como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las, compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar-a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas porque passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede aos espíritos que lhe são superiores para ajudarem numa nova tarefa a empreender.
porque sabe que o Espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento. O desejo criminoso que frequentemente vos assalta é ao qual resiste instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz e a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriores cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. E aí tem um comentário de Kardec que se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a intuição. E as nossas tendências instintivas são mais reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Então, que possamos escutar a nossa intuição, né? E olhar verdadeiramente para nós mesmos, né? Porque às vezes é mais fácil a gente olhar para o outro e enxergar as falhas do outro, ao invés de olhar para as nossas próprias faltas e falhas, né? Então que possamos direcionar esse olhar observativo, né? Para nós mesmos, identificando em nós o que deve ser melhorado, né? E aí, continuando o Evangelho, motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes porque Deus ter reduzido a vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente e que vos assegura a tranquilidade do futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma, em vez de queixar-se do credor que não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam as suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã.
E se não for nesta, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, com alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se há um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Então, olha aqui o que ele está nos dizendo, né? Se toda vez que passamos pela dor, né, passamos de uma forma não aceitando não considerando ela de forma resignada, apontando culpados, acusando a Deus, estamos contraindo nova dívida, né? Ou seja, além de passar pelo sofrimento, ainda vamos adquirir mais. Né? É como ele nos fala que vamos pedindo novos empréstimos. Ao invés de quitar a nossa dívida, vamos contraindo outras. E aí, continuando, ele fala que ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador, que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. E a outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. E como é recomeçar essa nova tarefa? É voltar novamente para o ponto de partida. É reencarnar e passar novamente pelas dificuldades, a fim de que ela nos faça entender, né? O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. E não é assim? Pensa, às vezes estamos com uma dor de cabeça. Só que toda vez que eu fico, nossa, mas que dor de cabeça que não passa, mas que dor, ela vai intensificando, ela vai aumentando. Assim a gente vai prolongando o nosso sofrimento. Cada vez que eu fico canalizando nessa dor e vibrando para que ela aumente, ela vai aumentando de acordo com a minha vontade. Então a gente acaba prolongando o sofrimento, né? E ele nos diz: maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta, encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar, para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea. Esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma, uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como à saúde da alma, enquanto com a inveja, o ciúme, a ambição entregam-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência. Então é isso, né? Sofrer faz parte desse processo de evolução que nós estamos.
né? Estamos num mundo de provas e expiações e, infelizmente, não trilhamos um caminho reto. Muitas vezes escolhemos a porta larga e não a estreita. Então, infelizmente, temos que passar por algumas coisas. Mas de que forma vamos passar? Uma vez, numa viagem a Pira, encontrei um senhor que estava acamado. E aí, eu acho que eu nunca vou me esquecer dessa lição, nunca, de resignação, de amor, né? Eu saí de lá refletindo sobre a minha vida e por isso eu tomo a liberdade de dividir com vocês. Quando eu fui me despedir, eu falei para ele que da próxima vez que eu voltasse, eu gostaria de visitá-lo em sua casa. E ele me respondeu dizendo que ele já tinha vivido lá dentro daquele hospital 60 ou 70 anos, se eu não me engano, e que Deus permitiu que ele vivesse esses 60, 70 anos trabalhando, convivendo com os amigos, ajudando as pessoas, né? Passou pela prova da hanseníase sem dor, sem dificuldade, uma dorzinha aqui, uma dor lá, mas nunca precisou ficar internado, dependendo da ajuda das outras pessoas. Só que se agora ele tivesse que passar o restante da encarnação dele recluso num hospital sendo tratado, ainda assim ele todos os dias agradeceria a Deus e com um sorriso no rosto ele receberia todas as visitas com muito carinho e amor e feliz. Então você pensa, por toda prova e dificuldade, mesmo assim existe ali a resignação, a alegria, o amor, a fé e a confiança. Então, eu divido com vocês essa passagem que é real, né? Para que a gente reflita sobre a nossa vida, né? E pense que às vezes a gente não lida com a dor da mesma forma, mas que a gente tem muitos exemplos, né? E um deles foi Jesus. Então, que possamos relembrar. E agora, para finalizar o nosso estudo, eu divido com vocês uma mensagem do livro O Espírito da Verdade. Autores diversos de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ele faz uma citação do capítulo 5, item 13. É uma mensagem de André Luiz. E ele nos diz: meu amigo, você clama contra as dificuldades do mundo, mas será que já pensou nas facilidades em suas mãos? Observemos, você concorre em tempo determinado para exonerar-se da multa legal com expressiva taxa de consumo de luz e de força elétrica. Todavia, a usina solar que lhe fornece a claridade, o calor e a vida, nem é assinalada comumente pela sua memória. Você salda periodicamente largas contas relativas ao gasto de água encanada, no entanto, nem sempre lembra da gratuidade da água da chuva e das fontes a enriquecer-lhe os dias. Você estipendia na feira com apreciáveis somas todo gênero alimentício que lhe atende ao paladar. Contudo, o oxigênio, elemento mais importante a sustentar-lhe o organismo, é utilizado em seu sangue sem pesar-lhe no orçamento com qualquer preocupação. Você resgata com a loja novos débitos cada vez que renova o guarda-roupa e, apesar disso, nunca inventariou os bens que deve ao corpo de carne, a resguardar-lhe o espírito. Você remunera o profissional especializado pela adaptação de um só dente artificial. Entretanto, nada despendeu para obter a dentadura natural completa. Você compra uma dragem medicamentosa para uma leve dor de cabeça. Todavia, recebe de graça a faculdade de articular, instante a instante, os mais complicados pensamentos. Você gasta quantias inestimáveis para assistir a esse ou aquele espetáculo,
esportivo ou exibição de filme. Contudo, guarda sem sacrifício alguma possibilidade de contemplar solo cheio de flores e o céu faiscante de estrelas. Você paga para ouvir simples melodia de um conjunto orquestral. No entanto, ouve diariamente a divina música da natureza, sem consumir nenhum vintém. Você desembolsa importâncias enormes para adquirir passagens e indenizar hospedarias, sempre que se desloca de casa. Não obstante, passa-lhe despercebido o prêmio vultoso que recebeu com o próprio ingresso na romagem terrestre, a reencarnação. Não se desespere e nem se lastime. Atendamos à realidade, compreendendo que a alegria e a esperança, expressando créditos infinitos de Deus, são os motivos básicos da vida, a erguer-se-á cada momento por sinfonia maravilhosa. André Luiz. E que possamos refletir sobre essa mensagem maravilhosa que nos faz refletir o quanto recebemos de Deus e o quanto devemos ser gratos e repensar a nossa atitude perante a vida e começar a praticar a gratidão a Deus e a Jesus, que conforme o texto nos dá inúmeras oportunidades de recomeço através da reencarnação. Fiquem com Deus, ótima semana. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos aí do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Mas, como toda quarta-feira, nós vamos contar uma pequena historiazinha antes de irmos ler o nosso livro propriamente dito. E esta historinha nós tiramos do livro Histórias que Tocam o Coração, do Guilherme Victor Cordeiro, né? E tem por título Rosas Vermelhas. Então vamos lá. Tivemos essa semana passada, né, o Dia dos Namorados, e esta aqui é bem condizente com ele. E baseia-se aqui num trechozinho de Balzac que diz o seguinte: o amor é a poesia dos sentidos. Quando existe, existe para todo sempre e aumenta cada vez mais. Então ao texto. Era dia dos namorados. Rose olhava melancólica para o vaso em que costumava colocar as rosas vermelhas que chegavam todos os anos naquela data especial. Rosas vermelhas eram as suas favoritas, e todo ano seu marido as enviava, atadas com lindos enfeites. O som da campainha retirou Rose de seus pensamentos. Ela atendeu a porta e lá estava o buquê de rosas vermelhas. Com os olhos marejados de lágrimas, leu o cartão que dizia, como nos anos anteriores: seja minha namorada.
Cada ano ele enviava rosas e o cartão sempre dizia: "Eu a amo mais este ano do que no ano passado. Meu amor por você sempre aumentará com o passar dos anos." Ela sabia que aquela seria a última vez que as rosas apareceriam, pois seu marido já havia falecido há quase um ano. Rose pensava: ele encomendou as rosas adiantado. Seu amado marido não sabia que não estaria mais ali naquele dia. Ela sempre gostou, e aliás, ele sempre gostou de preparar as coisas com antecedência, pois se estivesse muito ocupado, tudo funcionaria perfeitamente. Ela ajeitou as flores e colocou-as no vaso especial. E depois colocou o vaso ao lado da foto sorridente do esposo querido. Sentou-se por horas na cadeira favorita dele, enquanto olhava para a sua fotografia e admirava as rosas que ele lhe enviara. Mais um ano se passou e tinha sido difícil viver sem o seu companheiro. E era dia dos namorados outra vez. E então, na mesma hora de sempre, como no dia dos namorados anteriores, a campainha tocou e lá estavam as rosas esperando em sua porta. Rose levou-as para dentro e as olhou, chocada. Então foi ao telefone e ligou para a floricultura. O dono atendeu e ela perguntou-lhe se poderia explicar por que alguém faria isso com ela, causando tanta dor. "Eu sei que seu marido faleceu há mais de um ano", disse o dono. "Eu sabia que a senhora ligaria para saber. Pois bem, as flores que recebeu hoje foram pagas antecipadamente. Seu marido sempre planejou adiante, não deixava nada imprevisto. Existe um pedido que eu tenho arquivado e que ele pagou adiantado. A senhora vai receber as rosas vermelhas todos os anos, até que a sua porta não mais atenda." Essa foi a recomendação do seu marido. Rose sentiu-se reanimada. Agora olhava as flores e pensava nos muitos momentos felizes que passara com aquele homem singular, que não deixara de ser gentil e carinhoso, mesmo depois de não estar mais fisicamente ao seu lado. E aí fica a historinha, né? Para que a gente curta aí nesses dias de inverno, pensando um pouquinho acerca de um amor assim. Bom, então vamos agora à leitura do nosso Diversidade dos Carismas. Lembrando então que estamos lendo o item 10 do capítulo 15, que fala sobre a psicofonia, e nós vamos então, do lugar onde nós paramos na semana para frente, continuar a nossa leitura. Se a entidade se apresenta com algum defeito físico, como paralisia, dor localizada em algum órgão, um membro decepado ou coisa semelhante, ela encontra o local ainda sensível ou com a sensação de desconforto. Então, lembrando isso, que era o que a Regina sentia quando, por vezes, incorporava algum espírito com essa dificuldade. Quando necessário, alguns passes são dados e ela retoma logo a normalidade. Certa vez, ao retomar o corpo, melhor dizendo, não conseguia mover as pernas e nem as sentia. A entidade que acabava de se retirar era paralítica da cintura para baixo. Um outro espírito a deixou com resíduos de seus problemas circulatórios, dado que desencarnara de um infarto. Durante a conversa com o doutrinador, levado por forte emoção, começou a passar mal. Ao reassumir o corpo, Regina estava sentindo dores pré-cordiais.
Alguns médiums se queixam de mal-estar depois das reuniões. Se o médium, nos primeiros momentos, ao retornar ao corpo físico, sofre repercussões dos resíduos ali deixados pela entidade manifestante, bastam-se-lhe alguns passes para que se refaça com relativa presteza. Terminado o atendimento da noite, às vezes tem-se a palavra de algum amigo espiritual, quando há tempo disponível para isso, pois há um respeito severo ao horário. A prece final encerra os trabalhos. É possível que Regina ainda tenha algum breve recado a transmitir ao doutrinador, mas não por incorporação. Ou então, ela pode identificar ou não certos espíritos que comparecem por motivos diversos, vêm participar do trabalho, têm qualquer vínculo com um companheiro encarnado ou se mostram interessados no trabalho que está sendo desenvolvido junto aos companheiros em tratamento. Raramente se comunicam esses visitantes, que se portam com uma irrepreensível discrição. Regina os vê, por vezes, aproximarem-se de um ou de outro companheiro encarnado e envolvê-lo num abraço fraterno e carinhoso. E aí o item 11, que tem por título 4 faculdades básicas. O problema da clarividência foi abordado no local próprio deste livro, em conexão com a fenomenologia anímica. Vamos retomá-lo a seguir com um enfoque algo diferente, a fim de estudá-lo no seu aparente envolvimento com os fenômenos mediúnicos. Iniciemos, pois, com uma ligeira recapitulação. Partindo do conceito formulado por Kardec de que médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens, não há como deixar de concluir que somente há fenômeno mediúnico quando entra em ação essa estrutura básica, na qual figuram o espírito desencarnado, o intermediário e os seres encarnados. A comunicação mediúnica é o seu produto. Por isso, estamos propondo um reexame em certos aspectos da fenomenologia psíquica que estão sendo indevidamente tomados por mediunidade, quando são manifestações anímicas. Tomemos para objetivar tais aspectos 4 das mediunidades básicas: a psicofonia, a psicografia, a vidência e a clareaudiência. Antes de irmos adiante, proponho abrir certo espaço para algumas considerações de natureza terminológica. São bons e adequados os termos psicofonia e psicografia, que classificam manifestações psíquicas faladas ou escritas. Já o mesmo não se pode dizer da vidência ou clarevidência e a clareaudiência. A uma primeira abordagem do problema, propusemos separar o termo clarevidência para caracterizar apenas os fenômenos de vidência à distância, pelo espírito encarnado em desdobramento, o que o conceitua como um fenômeno anímico. Neste caso, ficaria o termo vidência reservado apenas para os fenômenos de natureza nitidamente mediúnica, quando contamos com o esquema básico de que há pouco falamos, ou seja, de que há espírito ou fonte emissora, um médium, que é o veículo, e os seres encarnados, que é a destinação. Seja como for, porém, o termo vidência, bem como clarevidência,
estão fora de compasso com os demais, que é a psicofonia e a psicografia. Por certo comodismo tradicional, foi adotada a primitiva expressão clarevidência, ou seja, visão clara, sem um melhor exame das suas possibilidades e do seu conteúdo semântico. Era a palavra proposta pelos primeiros magnetizadores franceses, clairvoyance. Pelo mesmo comodismo, os ingleses a adotaram sem alterar uma só letra, dado que poderiam tê-lo feito, já que dispõem em sua língua das palavras adequadas para traduzir tanto clair como voyance, ou seja, clear e vision, visão clara. Parece, contudo, que a palavra nasceu com uma inusitada força, se impôs e se consolidou. É até compreensível que tenha servido aos seus propósitos iniciais e ainda possa servir para caracterizar os fenômenos anímicos de visão à distância, mas para fenômenos mediúnicos é inadequada. A maneira correta de rotular a chamada mediunidade clarevidente é o termo psicovidência, coerente com as demais que foram há pouco citadas. Por extensão, em vez de clareaudiência, igualmente imprópria para o fenômeno da audição mediúnica, o termo desejável teria que ser a psicoaudiência. E assim mesmo, com algumas concessões, a mistura de grego no prefixo com o latim, o que não ocorre com psicofonia e psicografia. Digamos, pois, então, que as 4 modalidades básicas da mediunidade de efeito intelectual são a psicofonia, a psicografia, a psicovidência e a psicoaudiência. Isto, porém, voltamos a lembrar, quando entra em ação o esquema estrutural já conhecido, isto é, espírito manifestante, médium e o ser encarnado. E mais, estamos no pressuposto de que o espírito manifestante, como está explícito na conceituação kardeciana, é um ser desencarnado. Se, porém, esse espírito é o do próprio médium, e ele inegavelmente pode comunicar-se por intermédio do seu próprio corpo, então teremos a comunicação anímica. O exemplo mais comum disso é o da regressão da memória, na qual o ser encarnado, desdobrado, assume a sua condição de espírito com acesso à sua memória integral e fala psicofonicamente pelo seu próprio corpo. Acho possível, por analogia, admitir que a comunicação seja mediúnica quando o espírito encarnado, desdobrado, transmite uma mensagem psicofônica ou psicográfica através de outro médium, pois, neste caso, ele está funcionando como um desencarnado, como assinala Kardec ao dizer que, se o espírito desencarnado pode dar a sua comunicação, também o encarnado pode fazê-lo e o faz como espírito. Da mesma forma, se o médium reproduz por psicografia um texto de autoria de um espírito desencarnado, está produzindo uma mensagem mediúnica, de vez que funciona como intermediário entre um espírito e seres encarnados. Se, porém, o texto provém do seu próprio espírito por escrita automática, como tão bem estudou Gabriel Delanne em sua Recherche sur la médiumnité, é um termo francês, então estará produzindo um fenômeno anímico. Vejamos agora esse mesmo conceito aplicado à vidência e à audiência. Se o sensitivo vê visão normal ou diencefálica,
uma cena no mundo espiritual e não a transmite a ninguém, falta o termo final da equação mediúnica, ou seja, os seres encarnados. Não está, portanto, produzindo uma comunicação mediúnica, e sim observando um fenômeno com o seu próprio espírito. Se houve ruídos, música ou frases pronunciadas por espíritos desencarnados, também não se caracteriza nenhuma comunicação mediúnica, a não ser que ele as reporte a alguém com algum objetivo. Há médiuns, por exemplo, que pela psicovidência contemplam figuras espirituais invisíveis às demais pessoas presentes e lhes transmitem suas impressões ou recados. Assim, por hipótese, vejo ali uma mulher vestida desta ou daquela maneira. Ela tem os cabelos longos e claros, presos por uma fita azul no alto da cabeça. Diz ela que se chama Aurora e manda dizer ao senhor fulano, aqui presente, que está bem, apenas muito saudosa de todos que deixou na terra. Trata-se então, portanto, de uma comunicação mediúnica, por psicovidência combinada com psicoaudiência, pois o médium viu e ouviu o espírito transmitindo as informações pertinentes às pessoas encarnadas que lhe estavam vinculadas por laços de amizade ou de família. Divaldo Franco transmitiu-me certa vez um desses recados mediúnicos psicovidentes e psicoaudientes. Apresentou-se à sua visão espiritual uma senhora que ele descreveu com precisão, pedindo-lhe para dizer-me, eu estava presente, que agora entendia bem a carta que eu lhe escrevera. Havia, contudo, uma dúvida na curta mensagem. Ela me apontava, mas dizia a ele que transmitisse o recado a João. Só eu mesmo poderia ter entendido essa mensagem cifrada. É que pouco depois de iniciar a tarefa da divulgação pela escrita, que se desdobraria em mais de uma dúzia de livros, eu escrevera e publicara no Reformador um pequeno artigo intitulado Carta à Mãe Católica, no qual fazia minha profissão de fé espírita, mas em total respeito pelas convicções de minha mãe e com muito carinho pela sua maravilhosa personalidade. Além do meu nome e das iniciais HCM, usava eu, naquela época, o pseudônimo João Mareus, e a carta fora assinada simplesmente João. Só após essas explicações, Divaldo pôde entender a enigmática comunicação mediúnica, psicovidente e psicoaudiente. Bem, nós vamos dar uma paradinha por aqui, né? E na semana que vem a gente então continua a nossa leitura do livro, né? E vamos então encerrar o nosso trabalho. Obrigado, bom Deus, por esta oportunidade bendita. Toda quarta-feira podemos estar aqui reunidos para conhecer sempre um pouquinho mais acerca desta doutrina maravilhosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, e perdoe as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa